Finalmente, iremos explicar os passos que permitirá com que a gente crie mais de um inimigo na cena. Fazer isso é muito fácil. Basta que a gente substitua a variável inimigo por uma variável que seja do tipo matriz e colocamos no índice dessa matriz o número de inimigos que a gente deseja na cena. Bom, vamos declarar algumas variáveis. Din como uma variável inteira, que vai servir como um indexador para o laço for, já que eu vou ter que correr a rotina de cálculos para cada inimigo. Din num enemy, ou seja, o número de inimigo que nós vamos ter na cena. Nós vamos iniciar o número de inimigo logo abaixo do comando type do inimigo. Então, num enemy igual a 1. Vamos começar com o número 1, já que a gente está acostumado com a ideia de ter apenas um inimigo na cena. Dimensionar o próprio inimigo. Lembra que eu disse que queremos que o inimigo seja do tipo matriz e não uma variável simples. Bom, como eu escrevi a palavra inimigo várias vezes no texto, ficar mudando manualmente daria muito trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar a palavra inimigo pela palavra inimigo indexada. Para isso, nós viemos aqui em Search e Change. E mudamos a palavra que queremos pela outra. Então, eu quero mudar a palavra inimigo pela palavra inimigo com um indexador, que eu vou chamar de indexador i. E executo a mudança para todos. Então, agora, tudo que era inimigo passa a ser inimigo i. Mas no dimensionamento aqui eu vou mudar. Eu vou dizer que eu quero que os índices variem de 1 até o número do inimigo. Então, num enemy. Como eu considerei que o num enemy é igual a 1, o número de inimigo é igual a 1, significa que essa matriz ela tem um elemento, ela varia de 1 a 1. Depois, basta a gente mudar o número de inimigos, que aí o programa vai correr para fazer o cálculo para 2, 3, 4 e por aí vai embora. Agora, precisamos modificar as condições iniciais do inimigo, que foi calculado apenas para 1. Mas agora vamos fazer o cálculo para mais de um inimigo. Nós temos aqui o inimigo i, b pós x, que está um pouco isolado. Então, nós vamos tirar ele daqui, nós vamos copiar ele, copy, e nós vamos colar ele aqui, paste, pronto, e tiramos ele de cá. Eu coloquei ele ali em cima porque isso vai me permitir fazer o laço for, pegando todas as características do inimigo em relação às suas condições iniciais. Selecionando essa parte, basta eu tabular umas 2 vezes, e aí eu vou colocar o laço for. For i igual a 1 to num enemy. E lá no final eu coloco o nest. Nest i. Pronto. Então isso me permite criar as condições iniciais para o inimigo. Agora nós vamos para a rotina que faz os cálculos do inimigo em si, que inicia logo após o cálculo dos limites do movimento da nave controlada pelo jogador. Então eu vou selecionar isso tudo aqui, antes do CLS, com tudo selecionado, eu aperto Tab 2 vezes novamente para tabular, e eu volto aqui em cima e vou acrescentar a mesma rotina de laço que vai calcular a posição da nave inimiga para cada inimigo. Então, for i igual a 1 to num enemy, e lá no final eu simplesmente fecho o laço for. Nest i. Está quase pronto. Agora basta a gente fazer a mesma coisa para a impressão do inimigo, já que eu tenho que imprimir todos os inimigos. Então, eu tabulo aqui e acrescento o for. For i igual a 1 to num enemy. E, finalmente, nest i. Pronto. Vamos rodar o programa, vamos ver o que acontece. F5. Note que até agora não mudou nada. Simplesmente eu tenho a nave, que é o player, ela continua atirando numa boa, normalmente, não mexi nessa rotina, e eu continuo tendo uma nave inimiga se movendo para lá e para cá. Eu tenho uma nave inimiga porque o num enemy vale 1, então o laço for corre apenas uma vez para fazer os cálculos. Vamos voltar no código, vamos colocar, por exemplo, 2 inimigos. F5 para rodar. Pronto, ó, eu tenho 2 inimigos. Nesse caso, eles caíram na mesma posição. Todos os inimigos estão caindo na mesma posição porque na inicialização, todos eles começam da posição 18
e em X e na posição 3 em Y. Podemos resolver esse problema criando uma rotina utilizando números randômicos. Pronto. Vamos rodar o programa agora e ver o que acontece. Reparem que agora as naves caem em posições diferentes. E cada vez que executarmos o programa, a nave sempre vai cair em posições diferentes. Um modo de resolver esse problema é colocando lá no início do programa um randomize timer, que já foi explicado em aulas anteriores. Por causa do randomize e por causa das rotinas que sorteiam as posições iniciais da nave. Vamos adotar para o número de naves agora como sendo, por exemplo, 3. Note que o programa sorteou para que as 3 naves caminhem na mesma posição. Isso é interessante porque você pode, futuramente, criar uma rotina para os jogos que, a partir do momento que a máquina sorteia a posição para um determinado objeto, você pode criar uma rotina que impeça que uma nave ou um objeto seja criado naquela posição novamente, o que não foi feito para este programa. Vamos rodar de novo. Note que a cada vez que rodamos o programa, por causa do randomize time, ele faz sorteios diferentes. Agora você pode acrescentar 3, 4, 5 naves, quantas você quiser, porque a rotina vai funcionar perfeitamente. Nós não vamos criar no nosso exemplo a rotina que faz o inimigo dar tiros. Tente criar essa rotina, fazer com que os inimigos deem tiros, utilizando todos os conhecimentos aprendidos até aqui.